Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFESA, pela disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia. Nessa aula de hoje, nós daremos continuidade ao método de Newton desacoplado, que vimos na aula anterior. No entanto, nós teremos uma nova abordagem, que seria o método de Newton desacoplado rápido, em que faremos algumas considerações nas montagens das nossas matrizes para tornar o método, como o próprio nome sugere, mais rápido e eficiente. Então, para revisar o que foi visto na aula passada, nós tínhamos visto que no método de Newton desacoplado, nós consideraríamos as submatrizes N e M igual a zero, tendo em vista que existe uma relação mais relevante entre a potência ativa e o ângulo θ da tensão, e a potência reativa e o módulo da tensão. Então, para quem ainda não assistiu, dê uma olhada na aula passada que nós abordamos, né, as condições que nos trouxeram até essas definições. E essas aqui, né, como falei na aula anterior, elas são as equações básicas do método de Newton desacoplado. E nós as utilizaremos para levar em conta as condições para tornar o método desacoplado rápido. Então, para tornar o método de Newton desacoplado ainda mais rápido, tendo em vista que nós vimos que o método desacoplado ele já é mais rápido do que o método de Newton-Raphson clássico, Ogum Alsace, da UMIST, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester, ele simplificou o jacobiano, tornando assim o método mais veloz. Aí eu coloquei essa observação aqui, que não devemos confundir a velocidade com o número de iterações. Então, nós podemos ter, neste caso, um número de iterações mais elevado. No entanto, a velocidade na qual essas iterações serão processadas, ela vai ser maior. Então, nós teremos um tempo menor de processamento. O método desacoplado rápido, ele vai executar mais iterações, pois sua matriz é simplificada. Então, na aula de hoje, basicamente, nós veremos quais são essas simplificações. No entanto, essas iterações elas serão mais rápidas, como eu acabei de falar. E o segundo passo importante para simplificar o método de Newton é aproximar as matrizes dos coeficientes como matrizes constantes e simétricas. Então, nós devemos levar em consideração alguns pontos, principalmente relacionados à aplicação em linhas de transmissão. Então, os sistemas elétricos de potência, normalmente, eles possuem uma relação alta de X sobre R. Seria, no caso, a relação entre a reatância e a resistência. Logo, a nossa parte imaginária, seria aqui a nossa susceptância em relação à condutância, ela será muito maior. Então, essa será aqui a nossa primeira simplificação. O segundo ponto é que a diferença do ângulo de tensão entre duas barras consecutivas ou adjacentes que estejam conectadas entre si, normalmente é muito pequena. Então, a diferença entre esses dois ângulos aqui, ela vai ser praticamente nula, né? Nós vamos levar em consideração que ela é aproximadamente nula. Se ela é aproximadamente nula, né, próximo de zero, o cosseno desse ângulo, né, dessa diferença desses ângulos, do caso nosso θ e K, né, que seria entre a barra I e K, ele vai ser aproximadamente igual a 1. Então, são simplificações que nós vamos realizar dentro do que já foi visto para tornar as nossas matrizes dos componentes mais simples, né, com elementos constantes. Além disso, a admitância BLI, que é correspondente à potência reativa do nó, ela é certamente muito menor que a parte imaginária da autoadmitância do próprio nó. Então, aqui a nossa admitância BLI, né, que seria a relação aí entre a potência reativa com o quadrado do módulo da tensão da barra I, né, ela é muito menor do que a autoadmitância do próprio nó. Então, isso aqui vai ser útil para que a gente consiga determinar uma simplificação
como nós veremos aqui nesse slide, que vai tornar, no caso, uma aproximação desse valor aqui como sendo basicamente nulo, né? Esse valor aqui ele vai ser muito maior do que esse. Tá? Então, lembrando essas relações que nós vimos aí na aula 2 ou 3, vocês podem até verificar aí novamente, né? A aula das montagens dessas matrizes. Nós vamos realizar as simplificações sobre elas. Né? Então, pegando essas três considerações que nós vimos anteriormente, cosseno de θ e k aproximadamente igual a 1, a nossa parte real, né? Lembrando que a parte imaginária é muito maior do que essa aqui vai ser aproximadamente igual a 0, tá? E que a última condição que nós vimos no slide anterior é que indica que a nossa autoadmitância ela é muito maior do que a admitância BLI. Então, essa condição aqui é representada através dessa terceira consideração. Então, se a gente realizar as devidas simplificações nessas equações acima, como por exemplo, aqui o nosso cosseno de θ e k vai ser igual a 1, nós vamos ter B e K. G e K seno de θ e k, isso aqui vai ser aproximadamente igual a 0, nós consideraremos como seno igual a 0. Tá? Essa parte da autoadmitância vai ser muito maior do que a potência reativa do nó. Então, nosso elemento das submatrizes H e L vão ser aproximadamente iguais às autoadmitâncias do nó. Tá, ok? Então, realizando essas substituições nos nossos elementos das nossas submatrizes, nós vamos obter aqui esses novos elementos das matrizes H e L. Lembrando que, como a gente viu na aula anterior, os elementos das matrizes N e M eles serão nulos. Tá? Então, por isso nós estamos trabalhando aqui somente com os elementos da matriz H e L. Ok? Então, no método desacoplado, nós já havíamos realizado algumas simplificações, algumas considerações, e nós estamos adicionando novas considerações em cima do método desacoplado, tornando ainda mais rápido. Então, obtido esses elementos, nós podemos trabalhar agora com a matriz dos coeficientes, que podem ser escritas dessa forma, relacionando ali todos os elementos que nós encontramos através dessa análise anterior, obtida através das simplificações. Então, nós vamos alocar todos os elementos com base em suas respectivas posições e nós podemos desmembrar cada elemento dessas submatrizes H e L como representada pelo produto das seguintes matrizes. Nós vamos aqui ter o V, o B e o V, que seriam as tensões e as nossas respectivas susceptâncias. E mais à frente, nós poderemos, deixa eu dar um enter aqui, substituir a matriz abaixo através das equações de ΔP e ΔQ. Nós vimos no início da aula que na análise do método de Newton desacoplado, nós tínhamos a relação entre a potência ativa e o ângulo θ da tensão através da multiplicação com a submatriz H. Certo? Então, nós iríamos atualizar os nossos ângulos θ a partir da inversa da submatriz H multiplicado pelos mismatches de potência ativa e que a nossa relação entre a potência reativa e o módulo da tensão da determinada barra é dada através da sua multiplicação com a submatriz L, de forma que nós faremos a atualização dessas tensões por meio da multiplicação da inversa da submatriz L com os mismatches de potências reativas. Tá? Então, substituindo agora os nossos ΔP, nossas submatrizes H e L, que já foram obtidas aqui, multiplicando pelo Δθ, nós vamos obter as seguintes submatrizes. Então, esses Δθ aqui eles estão basicamente igual a V1, V2, Vn, por conta dessa nova consideração que nós levaremos em conta. Aqui, a multiplicação dos módulos da tensão de uma determinada barra é aproximadamente o valor do módulo dessa tensão nessa própria barra. Continuando, se nós multiplicarmos ambos os lados da equação pelo inverso da matriz do ângulo das tensões, nós vamos obter essas duas
equações matriciais. Aqui vai relacionar o nosso ΔP1 com a tensão V1. Da mesma forma, na parte da potência reativa, ΔQ1 sobre V1. E aqui nós continuaremos com os mesmos valores, só que reparem que agora nós poderemos ter uma relação direta entre essas grandezas aqui e as grandezas nas quais iremos atualizar. Então, só para lembrar que esses valores aqui dessas matrizes, eles serão constantes. Isso já vai facilitar e muito, né, o nosso processo iterativo. Vale lembrar também que essas matrizes, elas serão simétricas. Tá? Nós veremos daqui a pouco as suas dimensões. E que nós deveremos, né, eu vou mostrar nos próximos slides, isolar esse vetor coluna para que nós possamos atualizá-los, tanto o vetor do ângulo θ, quanto do delta V1, V2 até Vn, com base nesses valores que serão obtidos, né, no início do método. Eu não vou abordar novamente aqui o fluxograma, porque basicamente o procedimento é o mesmo. Né? Nós vamos calcular as potências. Depois que a gente calcular essas potências, nós vamos obter novos valores atualizados de θ e V, na qual iremos recalcular novas potências se a tolerância não for alcançada, até que a atualização dessas potências, né, os valores das potências de cada barra e os seus respectivos ângulos e tensões converjam, né, para um determinado valor de tol, né, ou tolerância que nós definiremos no método. Então, essa parte do fluxograma do método de Newton, né, não faz sentido eu repetir, tendo em vista que eu já fiz isso em 2 aulas. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui de informação nova é a análise dessas duas equações matriciais, que iremos utilizar para atualizar os valores de θ e V, né, com base nos mismatches que serão calculados, até que a convergência do nosso método seja alcançada. Então, as equações das correções ficaram dessa forma aqui. Ó. Nós teremos ΔP sobre VI, no caso, e o nosso ΔQ em relação a VI, né, a depender da barra. Nosso Δθ aqui, o nosso ΔV, tá? Então, serão as grandezas aqui que nós iremos calcular para atualizar as potências e fazer todo aquele processo iterativo. Mas vocês reparem que, embora pareça, né, analisando essas duas equações, as dimensões de B' e B2' são distintas. Por quê? Porque vai depender basicamente da quantidade de barras PVs que nós teremos no nosso sistema. Então, por exemplo, se nós tivermos um número R de barras PV na nossa rede, a dimensão dessa matriz B2', ela será diferente da matriz B', né? Enquanto a matriz B' ela vai ter uma dimensão n-1, a matriz B2' ela vai ter uma dimensão R, né, que vai ser relacionada à quantidade de barras PV, menos N, a quantidade de barras, menos 1. Tá? Então, a dimensão dessas matrizes elas são distintas. Bom, então, embora no slide anterior pareça que elas são iguais, a gente tem que analisar certamente a quantidade de barras PVs que nós teremos no nosso sistema. Então, para finalizar, as equações para atualização das variáveis, elas passam a ser dadas por nosso Δθ, né, como nós vimos anteriormente. Então, vocês reparem que lá naquela matriz de H e L, né, nós no slide anterior a ela, nós temos obtido os valores negativos, mas os elementos dessa matriz foram dados como positivos. Então, essa correção nós fazemos aqui, tá, de sinal. E os vetores de passo, né, teremos incremento de θ e V a cada iteração, são dadas por essas duas equações. Então, se a convergência não for alcançada, né, nós tivemos um valor de tolerância não alcançado na
uma determinada iteração do nosso programa, nós iremos realizar a atualização desses valores através de um incremento de θ e de v, e esses valores serão úteis para calcular novamente os nossos valores de P e Q, tá? Então, nós vamos realizar novos valores de P e Q, calcularemos os novos mismatches, atualizaremos os nossos valores de θ e v e faremos esse laço até que a nossa tolerância seja alcançada, ok? Então, essa aula é um pouco mais rápida que as anteriores, né? Basicamente, nós trabalhamos apenas nas considerações que são levadas em conta para tornar o método de Newton-Raphson desacoplado rápido, né? Por isso que foi dado esse nome, método de Newton desacoplado rápido. E dessa forma, nós mantemos a precisão do método de Newton, só que trabalhando de maneira mais veloz. Então, as informações acerca da convergência, dos resultados alcançados, não sofrem de nenhuma forma, nenhuma influência, né, que possa prejudicar ou comprometer o método, pelo fato de termos levado em conta essas simplificações que nós realizamos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao assunto, manda e-mail para mim, que a gente trabalha em cima desse conteúdo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e bons estudos.